Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula da nossa EBD. Nós somos a primeira igreja batista no Grajaú. Estamos localizados na rua Grajaú, número 67, no bairro mais charmoso do Rio, o Grajaú. E ali estamos, nesse momento, reunidos em classe presencial de EBD. Aqui nós vamos fazer a apresentação da lição de hoje, mas se você quer participar de uma classe presencial, venha à sede da nossa igreja. Se você, por um acaso, está com algum impedimento que não pode estar conosco, tudo bem. Mas se nada te impede, se organize para no próximo domingo você participar conosco da nossa classe presencial. Nós estamos estudando o conteúdo Examinar as Escrituras, que é sobre a doutrina da Bíblia. Estamos fazendo isso em 17 lições e hoje nós chegamos na terceira lição, onde nós vamos discutir sobre quem escreveu a Bíblia e que métodos foram usados por Deus para que a Bíblia fosse escrita. O alvo de hoje da nossa lição é conhecer a verdade sobre a inspiração bíblica. Como é que ela aconteceu de fato? Perceber que só Deus é o verdadeiro autor dessa obra e que maneiras que ele fez para que essa obra fosse produzida. E estudar a palavra com essa verdade em nossa mente. O texto que nos organiza, que nos direciona, a principal da lição de hoje, está em 2 Pedro 1,21, que diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a síntese de como a palavra de Deus foi produzida. Homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo, da parte de Deus, daquilo que Deus queria que fosse produzido. Antes de começar, eu quero te convidar a fazer um desafio conosco. Será um desafio muito simples, muito fácil. Eu quero que você pegue papel e caneta, porque você vai fazer uma coisa muito fácil mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso de maneira muito simples. Eu vou esperar você pegar papel e caneta. Se você não tiver papel e caneta, não tem problema. Você pode pegar a tela do seu celular e usar para fazer o que eu vou recomendar a você. Eu quero que você escreva uma poesia sobre a Bíblia com 12 estrofes em 1 minuto. Essa é a sua tarefa. E para te ajudar, eu vou colocar aqui um cronômetro que já está valendo. Então você tem 1 minuto para produzir essa poesia. Eu quero que você pegue. Se você não pegou papel e caneta, já está perdendo tempo. Porque você já deveria estar com papel e caneta na mão e começando a escrever. E aí, escreva. Se possível, não passe a limpo. Tudo que você escreveu, não volte, mas não pode rabiscar. Você tem que escrever direto, sem rabiscar. E eu preciso que você produza uma poesia. Todas as estrofes precisam ter rimas. E rimas ricas, não é rima pobre. Fazer uma rima rica, combinada. A primeira estrofe e a última, até a última estrofe tem que ter um sentido. Eu também quero acrescentar aqui que você coloque nessa poesia que você já está escrevendo, você já deve estar no meio dela para o final. Eu quero que você coloque aqui nome de 20 livros da Bíblia no meio dessa poesia. Você precisa colocar, porque quem vai ler precisa entender que você está falando sobre a Bíblia e não sobre você. Ok? E aí? Você conseguiu? Eu duvido que você tenha conseguido escrever uma linha sequer. Sabe o que nós aprendemos com isso? É impossível ser inspirado a fazer alguma coisa da parte de Deus com toda essa pressão que nós demos aqui. Também é impossível que alguém chegue para cada um de nós e diga assim: Eu quero que você agora escreva algo e que isso será inspirado por Deus. É Deus aqui decide quem ele vai inspirar e como ele vai inspirar e para qual finalidade ele vai fazer isso. Não somos nós que damos a direção para Deus do que ele quer fazer, e sim Deus que nos diz como ele quer fazer as coisas. E por fim, nada foi feito por pressão sobre esses homens. Deus não pegou esses homens e os pressionou
a produzir a obra. Eles nem sabiam, na sua grande maioria, que o que eles estavam registrando e escrevendo seria hoje o que nós conhecemos como a Bíblia. Você sabia disso? Você parou para pensar nisso? Você acha que Lucas, quando escreveu o seu Evangelho e quando ele escreveu o livro de Atos, ele estava imaginando que os seus livros estariam hoje na nossa Bíblia? Você acha que quando Paulo escreve as suas cartas endereçadas a igrejas, diretamente para igrejas, que aquelas cartas se tornariam um manual doutrinário e que estariam na Bíblia? Deus preparou esses homens para fazer uma obra e eles nem ao menos sabiam o alcance daquilo que estavam produzindo. Isso é algo que somente Deus montou, organizou e planejou e executou de acordo com a sua vontade. Não há interferência humana ou um homem ou outro que tenha chegado lá por indicação para fazer e produzir o que nós conhecemos. A inspiração divina para produzir a obra de Deus vem da sua vontade soberana. Fiquem tranquilos, não tem mais nenhuma atividade daqui para frente. Nós aqui vamos discutir a nossa lição. Nenhum cristão verdadeiro tem dificuldade para aceitar a divina inspiração da Bíblia. Mas sempre tem algumas questões que despertam a nossa curiosidade e não tem nenhum problema em indagar a respeito. Aliás, não há nenhum problema ter dúvidas, procurar sanar essas dúvidas. Não tem nada. Deus não se ofende com nada disso. Deus se ofende quando nós criamos uma oposição ao texto bíblico. Mas ter dúvidas e querer sanar essas dúvidas, nenhum problema. Está aí as nossas classes de escola bíblica dominical espalhadas por todo o Brasil e até por todo o mundo para nos ajudar nessa função, nessa tarefa de aprender melhor sobre a vontade de Deus a partir da sua Bíblia. É, e aí algumas perguntas que surgem, né? Como os escritores discerniam o que deveria ser escrito? Qual a participação humana na confecção? Se tem participação humana, não deve ter, então, erros? Essas e outras questões nós vamos trabalhar ao longo dessa lição. Primeiro, o que a Bíblia nos mostra sobre inspiração? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Está em 2 Timóteo 3,16 que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Os escritores eram homens comuns, mas a iniciativa e o conteúdo e todo o poder dela resulta da competência exclusiva de Deus. Eles tiveram o seu valor, mas o mérito da autoria pertence a Deus. Os homens falaram da parte de Deus. Já lemos esse texto no começo e vamos repeti-lo agora. Nenhuma profecia da Escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os conduziu a falar e a escrever e a produzir a sua obra. O texto é taxativo a afirmar que o conteúdo da Bíblia foi registrado por meio de revelação profética e nunca por iniciativa humana. Foi o que eu falei no começo. Nenhum homem sentou e disse assim: ah, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever um livro que vai durar aí 3, 4 mil anos aí. Eu vou escrever, depois de mais de 2 mil anos, alguém vai estar estudando esse livro num domingo de manhã, no mês de agosto, no dia 7 de agosto. Isso, nenhum homem foi capaz de prever que aconteceria. Isso é obra de Deus. Também é a espada do Espírito. E aí ela aparece em 2 versículos. Efésios 6,17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele usa a imagem, a figura de linguagem aqui, apresentando a Bíblia como uma espada do Espírito. E é a palavra de Deus também, Hebreus diz, porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada. Ela vai penetra do profundo da alma do homem. Ela leva o homem a uma ruptura naquilo que ele queria fazer quando não está de acordo com a vontade de Deus. Ele é tocado pela palavra de Deus. E o que Jesus afirma sobre a inspiração é o segundo ponto da lição que o autor nos apresenta.
Ele diz vários textos, em diversas ocasiões, ele endossou o seu próprio ministério pela confiabilidade das Escrituras. Ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso está em João 7,38. Também ele, quando indagado sobre quem era a sua família, quem eram as pessoas que estavam, que deveriam compor a sua origem familiar, porque isso era muito importante para o judeu daquela época, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Bom, minha mãe e meus irmãos, que é o próximo texto, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Isso está em Lucas 8:21. Depois, em outra ocasião, ele vai dizer para as pessoas que estão à volta dele, com indagações, com dúvidas que não faziam muito sentido, ele diz, especialmente nessa questão, quando eles estavam perguntando a ele sobre casamento e vida depois da morte, ele vai dizer: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o erro que eles cometiam na vida era porque não estudavam e não colocavam em prática a verdadeira palavra de Deus. Também ele vai dizer que quando ele se levanta na sinagoga e se apresenta, ele toma um texto que é lá de Isaías, onde ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele lê esse texto, e quando ele termina, ele diz: hoje se cumpriu a Escritura com o que acabais de ouvir. Ou seja, ele apresenta claramente Deus, ele, na pessoa de Jesus Cristo, mostrando que a Escritura foi cumprida, uma profecia de Isaías foi cumprida naquele dia e aqueles homens estavam testemunhando algo maravilhoso e nem tinham noção do que estava acontecendo. Isso está em Lucas 4:21. Ou seja, Jesus mostrava que a sua vida, a sua obra, tudo o que ele fazia estava em perfeita sintonia com o que prometia as Escrituras. O ministério de Jesus Cristo foi todo ele pautado, organizado, montado, conduzido na palavra de Deus. No princípio, assim diz João 1:1, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva de Deus se fez carne e habitou entre nós. E foi usando as Escrituras que ele autenticou seu ministério, combateu os falsos ensinos, fortaleceu seus apóstolos, abençoou os discípulos e até mesmo se defendeu, sempre usando a palavra de Deus. É interessante você observar que naquele tempo ainda não era a Bíblia como nós conhecemos hoje. Falamos isso na semana passada, ou retrasada. A Bíblia, com essa composição de 66 livros, só veio mesmo a ser fechado muitos anos depois, alguns séculos depois. Mas naquela ocasião, naquela época, eles já tinham um material que era considerado inspirado por Deus, que eles chamavam de Escrituras, que era composto pelos a chamada Torá, que eram os 5 livros da lei, os livros históricos e os livros proféticos junto com os de sabedoria. O hebreu chamava aquela porção de Tanar. Cerca de uns 50 anos, um pouco mais, 60, 70 anos, depois da morte de Jesus, um grupo de judeus vai fazer um concílio e vai ratificar. Essa era a Bíblia para eles. E era essa porção da Bíblia que circulava entre eles, e era a partir dela que eles tinham toda a orientação, porque o Novo Testamento estava aberto e sendo produzido nos dias de Jesus. Mas é claro que tanto os autores do Antigo Testamento como os do Novo Testamento afirmam que Deus mostrou a eles o que deveriam escrever. Jeremias, por exemplo, escreveu: assim fala o Senhor. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Jeremias 32, ele vai dizer várias vezes essa expressão. Eis que põe em tua boca as minhas palavras. Jeremias 1, de 5-9. Paulo também afirmou: não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2, 12 e 13. E João,
quando está produzindo, escrevendo o livro de Apocalipse, ele vai dizer o que vês, ele recebe essa ordem e ele registra essa ordem e diz: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 1:11 e depois lá no final, Apocalipse 21:5. A escritura inspirada é uma revelação escrita, assim como os sermões dos profetas naquela época revelavam, eram revelações faladas. Existe um grande problema hoje. Existe um grande perigo, eu posso assim dizer. É muito comum que ao assumir púlpitos, e isso quando eu estou falando de assumir púlpitos, tá? Porque existem aberrações maiores ainda. Mas é muito comum quando homens assumem, pastores ou pregadores assumem púlpitos, eles dizerem que estão falando o que Deus mandou eles falarem. É preciso ser muito honesto e ter muita certeza de que realmente você recebeu uma ordem de Deus. Porque o que normalmente acontece é que um pregador da palavra de Deus, ele é inspirado, ele é orientado, ele aprende e ele coloca em prática, pelo menos no coração dele, aquilo que ele aprendeu na Bíblia. Nesse sentido, Deus falou com ele, mas não é algo tão direto. Eu vim aqui trazer um recado que Deus me deu, mandou falar para vocês. Não é bem assim. Quando um homem como Jeremias diz que ele está escrevendo o que Deus mandou, é porque realmente Deus mandou que ele escrevesse, e nós sabemos disso, porque está aí até hoje o que ele falou. O outro perigo, muito maior até do que os púlpitos, conduzidos de maneira irresponsável, muitas das vezes, por homens que dizem o que Deus não falou ao coração deles, são os vídeos de internet que estão espalhados por aí. Gente, tem gente que dorme, tem um sonho, e acorda apavorado com aquele sonho, vai lá, corre, faz um vídeo, diz que tem uma profecia que recebeu de Deus, e as pessoas ficam apavoradas com aquilo. Daqui a pouco, 2, 3, 4, 5 dias, ou na data prevista, nada daquilo acontece, e as pessoas passaram um longo tempo acreditando em balelas. Cuidado com aquilo que você está dizendo, está ouvindo e aceitando como sendo da parte de Deus. Deus não está nessas produções artísticas, se podemos dizer assim, irresponsáveis, usando o seu nome para divulgar talvez até alguns pesadelos que algumas pessoas têm e divulgam como profecias bíblicas. Muito cuidado com isso. Nosso grande problema é não saber, e aí pensando em inspiração, como é que a inspiração aconteceu, mas a maneira como temos é, encarado as escrituras. Até que ponto você aceita os seus conselhos? Lembre-se que nós somos julgados pelo uso ou abuso que fazemos da revelação. Quem usa a revelação de forma irresponsável será julgado por isso. Da mesma maneira, quem aceita qualquer coisa como se fosse a inspiração de Deus também vai ser julgado por isso. E mais importante, a Bíblia existe para que nós coloquemos em prática os seus ensinos. Você está colocando em prática os ensinos da palavra de Deus? Ou você quer usar a palavra de Deus para ensinar as outras pessoas e não viver o que ela ensina? Bom, agora existe, quando se pensa especificamente sobre inspiração, essa doutrina da inspiração, existem três maneiras, três teorias principais que são apresentadas e eu quero apresentar nessas três teorias. A primeira teoria é a teoria do ditado, a segunda, da acomodação, e a terceira teoria é a da supervisão. Nós vamos detalhar essas três teorias e vamos trabalhar os conceitos delas. Primeiro, na teoria do ditado, ela diz que Deus ditou um texto para os autores. Quem defende essa posição imagina que os homens que escreveram, aqui o autor da lição diz que eram máquinas de escrever. Então você imagina que era como se Deus estivesse usando pessoas para escrever. Se ele estivesse digitando, sentado, sentava e colocava no ouvido da pessoa que ia escrever. Isso parece quase um processo de psicografia, né? Deus viria, a pessoa ia lá inconscientemente escrevendo o que Deus escreveu. Ora,
Será que Deus ia precisar realmente de alguém apenas para escrever? Se fosse isso, ele mesmo podia produzir o texto escrito numa pedra. Não precisaria de ninguém para fazer isso por ele. Deus não usou mentes em transe para fazer a escritura. Essa teoria diz que literalmente Deus escreveu sem levar em conta a formação acadêmica ou cultural dos escolhidos. Isso não é verdade. Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos tão distantes da escritura, da maneira como ela foi produzida, e tão longe de conseguir perceber detalhes culturais no que foi escrito, porque nós temos hoje um texto, e um texto que foi revisado, um texto que foi traduzido em versões bem organizadas. Nós perdemos a beleza da simplicidade de alguns homens muito simples que escreveram. Tem gente aqui na Bíblia que era um boiadeiro. Imagina a capacidade, não desmerecendo um boiadeiro, mas a sua habilidade principal não era escrever. Então ele usou palavras simples. Mas você tem homens letrados como Moisés, que usaram tudo que ele tinha de conhecimento. Paulo, um grande homem. Pedro, um pescador. A linguagem é diferente, porque passa pela produção daquela pessoa. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Existe duas maneiras de você escrever um fato. E isso também mostra que nós temos uma diferença quando esse fato chega até nós. Eu posso pedir para vocês agora, nesse momento, pararem essa aula, não vai fazer mais poesia e nem eu vou dar como tarefa, porque eu prometi que não daria tarefa. Mas eu poderia pedir para vocês, nesse momento que vocês estão, onde vocês estão, que vocês olhassem à volta de vocês e descrevessem para mim o que está acontecendo, nesse momento. Então você pararia, olharia à sua volta, não sei onde você está, se você está numa sala de uma casa, se você está numa condução de ônibus, se você está dentro de uma sala no seu setor de trabalho, eu não sei onde você está. Mas você vai descrever tudo que você está vendo à sua volta. Agora. O que está acontecendo agora. Se você está na sala da sua casa e não está acontecendo nada, você vai descrever os móveis que estão na tua frente. Se você está num ônibus, você tem a oportunidade de descrever por onde esse ônibus está passando. Nesse exato momento. O nome disso é uma escrita anacrônica. Ela é feita, perdão, sincrônica. Ela é feita sincronizada com o que está acontecendo nesse momento. Mas eu também poderia pedir para vocês o seguinte: por favor, escrevam para mim o que você estava fazendo semana passada, quando essa aula era apresentada. Onde você estava? O que estava acontecendo naquele momento? O que você estava vendo? Que roupa você estava usando naquele momento, quando você estava assistindo essa aula? Quem é que passou na sua frente? O que a pessoa disse para você? Isso é uma escrita anacrônica. Você vai contar algo que já aconteceu. Quando você pensa na escrita da Bíblia, ela foi uma escrita anacrônica. Homens escreveram, na maioria dos textos bíblicos, escreveram textos de coisas que aconteceram 10 anos, 15 anos, 50 anos, 300 anos, 400 anos depois. E aí esses homens escrevem muita coisa que veio numa oralidade, que foi construído por gerações. É muito provável que algumas imprecisões por conta dessa distância acontecesse, mas Deus trabalhou para que isso fosse uma unidade de pensamento. E aí é que está o milagre da Bíblia. Nós não somos capazes de fazer uma redação com o que aconteceu ontem. Imagina escrever 100, 200, 300 anos depois, 400 anos depois, como os relatos da criação, quando foram unidos no livro de Gênesis. Não foi ao vivo que foi escrito, foi muito tempo depois. E além disso, nós também temos algumas questões. Para a confecção do Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas fez pesquisas históricas. Nos textos que nós estamos recomendando aqui, mostra que ele está falando com Teófilo e dizendo: olha, eu pesquisei, eu procurei, eu peguei fontes,
Eu procurei saber, quando ele fala no primeiro em Lucas, ele diz isso no livro de Lucas. Depois em Atos ele repete, olha, eu fiz produções. Se você observar, o livro de Atos, o livro de Lucas, é um evangelho que ele produz a partir de um texto que Marcos produziu. Mas no evangelho de Lucas, ele começa contando uma história das pesquisas que ele fez e no meio do livro ele passa a ser companheiro de viagem de Paulo. E a partir daí ele é testemunha ocular do que está acontecendo. É diferente a maneira como Lucas escreve a partir daí, porque agora ele não está mais escrevendo a partir da memória de alguém, e sim do que ele está vendo acontecer naqueles dias. Não foi um ditado. Lucas viveu a experiência do que ele estava escrevendo. E aí ele vai dizer também que Mateus e Lucas se apoiam nos escritos de Marcos. E Marcos, há teóricos que dizem que se apoia numa outra fonte, que pode ter sido Pedro, para a produção do primeiro evangelho. Marcos e Lucas pegam os apontamentos de Marcos, Mateus e Lucas pegam os apontamentos de Marcos e acrescentam informações divinamente inspiradas por Deus e produzem evangelhos com objetivos diferentes. Então não houve um ditado, porque se fosse um ditado, os três evangelhos e mais João seria um evangelho único. E quando você olha para João, João faz um evangelho completamente diferente dos três. Então que ditado é esse que cada um escuta uma coisa? Então é Deus que produz essa inspiração. Também o estilo ou a falta de estilo. Tem autor que tem uma capacidade perfeita para fazer uma escritura. Você pega o Salmo 119, ele é um acróstico com todas as letras do alfabeto hebraico, e para cada letra ele faz uma estrofe. E dentro de cada estrofe tem uma figura que é ligada àquela letra que está ali. É uma produção perfeita. Você pega salmos que só tem a alma do autor ali, escrito o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo com ele naquele momento, sem nenhuma preocupação em combinar palavras ou frases, mas que tem um profundo sentido ao nosso coração. É o homem colocando a essência dele também naquilo que foi escrito. E há exemplos de pensamento participativo do autor. E aí ele cita 1 Coríntios 7,40, e eu separei esse texto para olhar, 1 Coríntios 7,40, que diz assim, 1 Coríntios 7,40, em meu parecer de Paulo, ela será mais feliz se permanecer como está. Quando ele está falando sobre a mulher que fica viúva, então ele diz assim, no meu parecer, na minha opinião, se eu tiver que dizer para vocês o que fazer, Paulo falando, ela ficaria muito mais feliz se permanecer como está, ou seja, se continuar viúva. E penso também, tenho o Espírito de Deus. Então ele está colocando a opinião dele, dizendo, olha, eu acho isso. Você quer mais participação humana do que isso, do que uma verdade como essa? Essa posição e essa colocação que Paulo faz desse texto e dessa forma? Então não foi um ditado divino que fez a produção desse texto. Então, seguindo, a segunda teoria que nós apresentamos aqui é a teoria da acomodação. Então, beleza. Então, se não foi um ditado divino, então é diferente. É o inverso, completamente inverso. Deus então se apoia no erro, do homem. Então, assim, beleza. Deus então se acomodou, o homem é todo errado mesmo, eu vou pegar tudo que ele está fazendo de errado, vou me acomodar a isso, e aí a Bíblia por isso tem defeitos humanos. Bom, isso contradiz o que a Bíblia fala de si mesma. A Bíblia diz que ela é uma obra divinamente inspirada e que o Espírito fala ao nosso coração por meio de suas páginas. Então ela não é uma obra cheia de erros. Ela é uma obra que usou a experiência humana, que tem as marcas do homem ali, mas que Deus conduziu na sua produção. Deus não se acomodou aos defeitos humanos, mas usou cada característica especial dos autores na produção da sua obra. É como ele faz com cada um de nós. Cada um de nós, Deus nos usa em tudo que precisa ser feito a partir da nossa característica especial, daquilo que nós somos, que foi planejado por Ele.
Deus planejou para que sua palavra chegasse por meio das nuances e das características humanas. Deus mesmo nos preparou para esse fim. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz o seguinte, eu quero ler com você esse texto. Paulo, falando mais uma vez, ele vai dizer o seguinte, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Paulo diz, reclama, pede um livramento para um espinho na carne que ele tinha, e Deus diz para ele, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é que o homem vai colocar toda a sua fraqueza no escrito, mas Deus nos aperfeiçoa a partir do que nós somos, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Então Deus não se acomodou à fraqueza humana, e sim nos aperfeiçoa a partir daquilo que nós somos. Agora, a terceira teoria é a teoria que nós podemos mais usar e mais seguir conforme a orientação dela, que diz assim: defende que Deus supervisionou, a teoria da supervisão, supervisionou e coordenou cada detalhe aí no ambiente, na circunstância, na formação daqueles a quem escolheu. Cada situação, para cada momento, Deus preparou para que aquilo fosse possível ser utilizado na produção da sua obra. É uma posição coerente, pois Deus é aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme diz Efésios 1:11. Também Deus produz uma obra perfeita, conduzida ao longo de 1.600 anos, com mais de 40 autores, com uma nítida unidade. Pessoas que nunca se viram, pessoas que não se conheceram, pessoas que não deixaram a sua vida num livro de biografias, mas que os pensamentos são coordenados e conduzidos de acordo com a vontade de Deus para a produção da sua obra. São revestidos pela providência e supervisão do Espírito Santo. Os homens são porta-vozes da verdade divina e escreveram uma mensagem que nos orienta até o dia de hoje. Você sempre vai encontrar pessoas que procuram contestar a inspiração da Bíblia. Também você vai encontrar pessoas que querem apontar erros científicos ou históricos e dizer que isso mostra que a Bíblia tem erros. Entenda uma coisa: a Bíblia não é um livro de biologia, não é um livro de ciências naturais, não é nem um livro de história, embora tenha nele registros históricos de fatos e de acontecimentos. Ele é um livro de fé, para nós aprendermos a entender a providência e a construção de Deus em todas as coisas e a obra redentora de Jesus. Ele é um livro de fé. Se você quer aprender ciência, biologia, história, procure outras fontes. A Bíblia não tem essa responsabilidade, essa finalidade. É preciso que nós tenhamos essa consciência. E ainda que você consiga encontrar alguma situação que diga que ali tem um problema científico, um erro científico. Por exemplo, aqui o autor cita o caso de Josué, quando ele diz que orou para que o Sol e a Lua parassem. E nós sabemos que foi a Terra que parou. Será que Josué tinha conhecimento de astronomia suficiente para escrever um texto harmonizado com a astronomia? É óbvio que não. Josué escreve a partir daquilo que ele tinha, o que ele imaginava. Ele começava o dia, via o sol numa posição e o sol terminava em outra, ele imaginava que quem se movimentava era o sol. Por muitos séculos, muitos homens pensaram assim. Não faria nem sentido ele escrever de outra forma. Então não procure encontrar conhecimento profundo científico na Bíblia. Não é essa a finalidade. A Bíblia é um livro de fé para falar aos nossos corações. Por fim, o homem pode elaborar diversas teorias, mas não pode contestar a transformação que a Bíblia produz
na vida dos seus leitores. Que outro livro há que, como esse, nos conceda alegria, paz, segurança, orientação, poder e garantia da vitória eterna em Cristo Jesus? Procure saber como você está buscando a palavra de Deus. O que você quer com o ensino da palavra de Deus. Porque isso vai dizer o que você vai encontrar na palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, podemos dizer que a Bíblia tem uma dupla autoria. O homem é o escrivão, é aquele que colocou, a partir da sua experiência, do seu dia a dia, da sua vida, da sua circunstância, a inspiração e a iluminação que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Deus o preparou cada autor para essa obra. E aí, como diz Gálatas, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua obra acerca do que vos escrevo. Paulo dizia que ele foi chamado por Deus no ventre da sua mãe. E é muito interessante pensar nisso. Paulo tem uma história de vida que nós conhecemos. Paulo tem toda uma primeira parte de história de vida que não é exatamente o que Deus queria para a vida dele, mas tudo isso o ajudou a construir a imensa bênção que Paulo foi para todos nós nos escritos que ele produz a partir da sua experiência de vida. Deus conduziu e levou para que ele tivesse essa condição de escrever para nós e nos ensinar a maneira correta de viver o Evangelho de Cristo. Eu quero encerrar aqui na nossa lição te dizendo que você é nosso convidado muito especial para duas coisas. Um convite que eu faço todo domingo para você. Venha assistir nossa aula presencial. Venha trazer a sua experiência. Nós estamos fazendo um trabalho presencial muito bacana. Nós estamos trabalhando com as pessoas, que as pessoas estão produzindo, fazendo dinâmicas, conversando, colocando sua opinião, estudando a lição e dividindo com a gente o ensino e o aprendizado da lição. Não perca essa oportunidade. A menos que você tenha um impedimento. Se você não tem, venha participar com a gente. O segundo convite é que nós estamos entrando no mês de agosto. E no mês de agosto, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. E todos os domingos nós teremos uma programação especial. Nós estamos agora por volta de 9h35 a 9h40, de acordo com o horário que essa aula começou a ser apresentada para você. Dá tempo. Venha participar da manhã de hoje. Nessa manhã nós teremos batismo, teremos ceia e teremos já a abertura do nosso mês de aniversário. Se você já está assistindo essa aula depois do domingo de manhã, venha participar dos próximos domingos de aniversário da nossa igreja para que você também seja abençoado por Deus. E eu te convido e te deixo com esse convite ao seu coração. Venha estar conosco. Caminhe conosco e nós faremos tudo para te fazer muito bem. Grande abraço e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.